Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Rogério mais uma vez do canal Personal Easy. Esse vídeo eu quero ensinar para vocês os recursos e como utilizar o programa Personal Zap, tá? Que é a nova ferramenta que a gente lançou, que permite que vocês, através de dados obtidos automaticamente do Easy Dental, disparem mensagens através de WhatsApp. Então, eu estou aqui com o programa já instalado e é importante que vocês tenham assistido já o vídeo de instalação, porque lá vai fazer toda a parte não apenas de instalação, mas de configuração e comunicação com o Google Chrome. Tá bom, pessoal? Antes de começar efetivamente a usar a ferramenta, eu vou dar aqui alguns avisos importantes sobre o software. Pessoal, o Personal Zap foi uma ferramenta que eu desenvolvi não com o objetivo de fazer campanhas em larga escala para pacientes, tá? Não é o objetivo do software. O objetivo é auxiliar a clínica nas mensagens do dia a dia, que são as confirmações de consulta, os aniversários, os retornos mensais, pacientes que aprovaram tratamentos, pacientes que não aprovaram tratamentos, novos pacientes. Então, são aquelas comunicações que você normalmente faz no seu dia a dia. Então, não é indicado, e aí vale para qualquer software, tá? Você fazer disparos, por exemplo, 2.000, 3.000 mensagens de uma vez só. A ferramenta não se aplica para essa finalidade, tá? Ela é, como eu falei, voltada para a utilização diária. Então, eu imagino que num volume alto de mensagens, vocês devam estar aí mandando no máximo 400 mensagens por dia, tudo bem? Procurem evitar ultrapassar esse limite. Então vamos lá. Eu estou aqui com o Personal Zap aberto. Estou também com o Easy Dental aberto, com a agenda do Easy aberta, para a gente poder mostrar como que as informações interagem, né? Como que o Personal Zap consegue obter as informações do Easy. Aqui na seleção de campanha, vocês vão escolher o que vocês querem mandar. Então, são todas as campanhas disponíveis hoje no Personal Zap. Conforme as novas versões vão sendo lançadas, claro que eu vou estar lançando também novas campanhas, tá bom? Então vamos começar com o agendamento. Então aqui eu seleciono a campanha, o período que eu quero olhar da minha agenda, só que existem outras seleções e outros critérios que vocês precisam fazer. Por exemplo, quais agendas eu quero olhar? Eu posso fazer uma seleção individual de algumas agendas ou simplesmente selecionar todas. Então, seleção total ou seleção individual. Quais os status de agendamento? E aqui é um ponto importante, tá, pessoal? E eu vou inclusive passar um pouquinho para o Easy Dental aqui, porque existe uma configuração da agenda no Easy que afeta diretamente o Personal Zap. No Easy de vocês, selecionem o menu Configuração, Tabelas Auxiliares, e dentro das tabelas auxiliares, entrem em situações do agendamento. Essas são aquelas situações que vocês criam no Easy Dental, né? Algumas delas já vêm com o próprio programa e algumas delas você pode criar. Então, por exemplo, vamos pegar a situação faltou, que já é tradicional do programa. Vou entrar aqui no botão Altera. Este item aqui embaixo, ele determina, isso não é algo do Personal Zap, tá? Isso é uma característica do Easy Dental. Este item determina se esta cor representa um horário vago, um horário perdido ou um horário ocupado. Então, sempre que vocês forem criar uma cor que represente um horário que não haverá um paciente, uma falta, uma desmarcação de consulta, qualquer coisa que represente uma perda de horário, vocês devem deixar essa opção desmarcada. Ao contrário, se você for criar uma cor, vou pegar aqui, por exemplo, confirmado. Se você for criar uma cor que represente que o paciente comparecerá, é um horário que está ocupado por um paciente ou que está reservado para a consulta de um paciente, esta opção precisa estar marcada, tá, pessoal? Então, o Personal Zap, como que ele trabalha então? Ele entende que os status do agendamento válidos para a campanha de agendamentos são os status de agendamento que estão com aquela opção marcada, tá bom? Então, isso é muito importante. Verifiquem no Easy de vocês se essa configuração do status de agendamento ela está correta. Então, vamos lá. Eu quero mandar apenas para aqueles agendamentos que não estão com nenhuma cor selecionada. Tradicionalmente é o amarelo, né? Quando é um paciente particular. Então, se eu simplesmente agendei o paciente e não coloquei nenhum status, ele vai estar, ou seja, com status vazio. Bom, com relação às tabelas, eu também posso, por exemplo, enviar só para particulares, ou o inverso, né? Todos os convênios menos o particular, ou como eu falei, todos juntos. Então, é uma decisão de vocês
poder mandar para todos ou não. E as unidades de atendimento, para quem trabalha com mais de uma clínica, conectado com o mesmo Easy Dental, né, que é um recurso possível na versão clínica, eu posso selecionar para quais unidades. Agora, você precisa fazer uma seleção das 4 listas, tá? Se eu deixar uma lista em branco, não selecionar nada e clicar no botão pesquisar, não vai aparecer paciente nenhum. Então vamos fazer um teste. Marquei todos os pacientes, todas as tabelas, as agendas e o status. Agora eu vou clicar no pesquisar. Ele foi lá na minha agenda do Easy Dental e trouxe esses 4 pacientes agendados. Quando? Dia 23/10. A partir desse momento, se eu clicar no botão enviar, ele vai mandar um WhatsApp para cada uma dessas pessoas. Bom, pessoal, eu vou fazer aqui, como nós estamos testando, eu vou fazer uma mudança aqui na parte dos telefones. Eu vou estar utilizando o meu número de celular como um teste aqui, né, para mostrar para vocês, mas claro, quando vocês forem fazer isso na clínica, deixem o número do próprio paciente aparecendo ali. Outro ponto muito importante, o cadastro do paciente no Easy Dental. Precisa estar correto o celular, senão você acaba mandando mensagem para a pessoa errada. Bom, tudo pronto, agora eu vou clicar no botão enviar. A mensagem que aparece para vocês agora é solicitando para abrir no WhatsApp do celular uma nova seção do WhatsApp Web. No celular, para quem tem celular Android, por exemplo, se você clicar naqueles 3 pontinhos no início, existe uma opção chamada WhatsApp Web, que é exatamente para que você conecte o seu celular com o WhatsApp do computador. Então, eu vou posicionar aqui o meu celular para a leitura do QR Code e vou clicar no botão Sim. O que o Personal Zap vai fazer agora? Ele automaticamente vai abrir para mim o Google Chrome, uma nova seção do Google Chrome. Não importa se você já está com o Google Chrome aberto numa outra janela. Ele não aproveita a janela do Google Chrome que você já tem no computador, tá bom? Ele vai abrir uma nova janela para conexão com o Personal Zap. Vamos agora fazer a leitura do código. Conectei com o meu celular. Então agora vamos acompanhar. Ele automaticamente digita o número da pessoa, localiza no cadastro e prepara a mensagem, digita a mensagem na tela. Tudo isso, pessoal, está acontecendo de forma automática. As mensagens estão indo para o mesmo número porque, como eu falei, é um ambiente de testes, então eu estou utilizando apenas o meu número. Então todas as mensagens estão indo para o meu celular. Mas imaginem que cada paciente vai receber uma mensagem separadamente. Foram 4 mensagens, né? Então agora ele está terminando o envio. Aqui embaixo o ícone fica piscando, né? Indicando que o processo terminou e ele deu a mensagem. 4 mensagens enviadas com sucesso. Basicamente é isso. Você prepara, você faz a seleção que você quer, ele colhe do Easy Dental os dados e você dispara as mensagens. O que mais pode ser feito? Quais são as outras possibilidades que nós temos com o Personal Zap? Para cada uma das campanhas que nós selecionamos aqui, existe um campo chamado critério de seleção. Isso daqui é muito importante, pessoal. No caso da agenda, eu possuo 2 critérios de seleção. A data do agendamento seria quando o paciente vai ter a própria consulta, ou a data de inserção do agendamento. O que significa a data de inserção? Digamos que um paciente esteve hoje na minha clínica e marcou uma consulta para a semana que vem. Eu gostaria que além dos pacientes que têm consulta marcada, para amanhã, por exemplo, eu já gostaria de mandar hoje uma mensagem para quem acabou de marcar uma consulta para uma data futura. Então vamos simular isso no Easy Dental. Então eu vou entrar aqui na agenda do meu Easy, tá? Então digamos que eu vou marcar uma consulta para o dia 30/10, às 8 horas da manhã. Eu estou aqui com um paciente aberto na minha tela, já? Então vou aproveitar essa ficha mesmo. Então digamos que esse paciente tem uma cirurgia agendada para o dia 30/10, então vamos lá, 60 minutos de consulta. Ok. Esse agendamento está sendo feito hoje. A consulta é para 30/10.
Então, se eu agora for no Personal Zap e pedir data de inserção do dia, vamos agora dia 22, né? Que hoje é dia 22. Tudo que foi inserido no dia 22/10 e peço uma pesquisa. O que ele mostrou então agora? Uma consulta agendada para o dia 30/10, só que ela foi feita na data de hoje. Então, para a agenda, vocês podem ter critérios data da consulta ou da inserção do agendamento. E se eu clicar agora no botão enviar, ele vai mandar essa mensagem também. O que mais nós temos como possibilidades de personalização do Personal Zap? Aqui vocês têm um campo chamado modelo de texto. Para cada uma das campanhas, vocês podem fazer até 3 modelos diferentes. Como que eu altero o modelo? Eu posso mudar o texto, eu posso colocar uma figura, eu posso mudar o título do texto. Para vocês fazerem uma alteração no modelo, vocês cliquem neste botão à frente do campo modelo. Ele vai abrir os modelos. Então eu tenho aqui modelo 1, modelo 2 e mais para baixo o modelo 3. Então digamos que o modelo 1 eu vou chamar de agendamento sem imagem. Vou fazer uma pequena alteração no texto. Ao invés de lembramos gostaríamos de confirmar que sua consulta por que a mensagem de agenda é dividida em 2 partes? Porque logo depois aqui do ele vai colocar automaticamente o dia e o horário da consulta e também o dentista com quem vai ser a consulta. Isso nós vamos falar daqui a pouquinho sobre configuração. E depois a parte final da mensagem. Então eu posso, por exemplo, aqui colocar, digamos que a minha clínica chame Personal Easy. Então coloquei aqui uma outra assinatura e aí eu posso salvar o modelo. Antes de eu salvar, eu vou pegar o modelo 2 e vamos chamar de agendamento com imagem. Então eu quero mandar essa mensagem, só que junto com uma figura representando a clínica ou uma imagem que represente um agendamento. Vejam que aqui você tem o botão procurar, cada mensagem tem o seu anexo. Eu vou clicar aqui no botão procurar. Então eu tenho aqui no meu computador, digamos, uma imagem JPEG chamada agenda que eu criei para fazer confirmação de consulta. Então vou selecionar com duplo clique. Então agora o modelo 2, que mudei inclusive o nome, é com uma imagem. Vou salvar os modelos salvos com sucesso, e ele volta para a tela anterior. Vejam que agora, pessoal, eu tenho 2 opções, não mais modelo 1 e modelo 2. Agendamento sem imagem, agendamento com imagem. Então agora vou aproveitar e vou demonstrar para vocês como seria um SMS enviado com imagem. Vou manter as mesmas seleções de agenda, de tabela, e vou clicar o pesquisar. Então eu quero mandar uma imagem para esse paciente Sandro que tem uma consulta no dia 30. Clico no enviar. Ele não pediu mais o Google Chrome porque já está aberto aqui o Personal Zap. Vejam o que vai acontecer. Ele não identificou esse número. Não sei se vocês viram que ele digitou um número ali e ele não identificou. Ou seja, se o número estiver errado, pessoal, ele não vai conseguir mandar. Só que quando acontecer do Personal Zap não identificar aquele número dentro do cadastro de vocês têm mais 2 possibilidades. Tentar um novo envio removendo 9. Existem algumas cidades no Brasil ainda que a lista dos celulares do WhatsApp não possui o 9 adicional. Então, ele pode ser que ele encontre o número removendo o 9 adicional. Não é o caso, vou colocar não. E ele dá mais uma possibilidade, que é forçar o envio para os números não localizados. Pessoal, isso aqui vocês podem fazer, tá? Não é o que eu vou demonstrar agora. Vocês podem fazer esse envio final para os não localizados. Se o número existir, ele vai conseguir mandar. E a vantagem é que a partir do momento que ele manda uma mensagem para um número que não estava no seu cadastro do celular, automaticamente esse número passa a fazer parte do histórico do Personal Zap. Então, na próxima vez que você tentar enviar, ele não vai dar erro para esse paciente, tá ok?
Eu vou colocar não, porque na verdade aqui eu vou colocar o nosso número de testes. Então coloquei aqui o meu número de celular e vou enviar. Vamos ver aqui embaixo. Então vejam, ele localizou, só que agora ele tem que mandar uma mensagem com imagem. Vocês vão perceber que é como se vocês estivessem fazendo uma seleção manual da imagem nos comandos do próprio WhatsApp Web. Apareceu a imagem, ele digita o texto e pronto, mensagem de consulta enviada com a imagem. Uma mensagem enviada com sucesso. Esse funcionamento vale para qualquer uma das campanhas. O que existe diferenciação entre as campanhas? Eu vou pegar agora um exemplo de novos pacientes. O que seriam novos pacientes? Depende do critério. Vocês têm duas possibilidades para puxar uma lista de novos pacientes. Pela data de cadastro. Data de cadastro, pessoal, no EasyDental seria isso daqui. Este campo. Quando o paciente foi cadastrado. Então, ele vai se basear nessa informação para considerar o envio, a seleção do paciente nesse modelo. Então, vamos lá. Vou selecionar todos os nomes. Digamos que eu quero só os ativos ou em tratamento. E de todas as tabelas. Bom, coloquei aqui do dia 1º ao dia 22. Vou mandar pesquisar. Ele encontrou, o Personal Zap encontrou no meu EasyDental apenas um paciente cadastrado nesse período. Isso não quer dizer que o paciente fez orçamento, isso não quer dizer que o paciente compareceu à consulta, isso quer dizer apenas que o paciente recebeu um cadastro. Qual a outra possibilidade? Data da primeira consulta. Então, se a primeira consulta desse paciente estiver dentro do intervalo selecionado, vamos fazer aqui a pesquisa. Ele já encontrou vários pacientes. Então, depende como que você interpreta o que é um novo paciente na clínica. No dia que ele compareceu à primeira consulta ou no dia que ele recebeu uma ficha de cadastro. Tudo bem, pessoal? Por isso que é importante vocês entenderem o funcionamento do critério. Uma outra parte em que o critério é fundamental é o financeiro dos pacientes. Quando nós estamos aqui em financeiro, eu tenho duas opções de critério: parcelas a vencer e parcelas vencidas. Então, digamos que eu queira mandar uma mensagem para pacientes meus. Por exemplo, eu emito o boleto bancário e aí vamos colocar aqui, eu vou mandar para todos, tá? Todas as opções, boleto ou nenhum tipo de carteira. E que tem parcelas vencendo. Vamos colocar do dia 25/10/2019, digamos até o dia 31. Pesquisar. Então são pacientes que eu tenho parcelas a vencer. Então, tomar muito cuidado com a mensagem que você vai selecionar. No caso dos modelos de texto financeiro, eu já procurei deixar para vocês aqui textos previamente determinados tanto para parcelas vencidas como para parcelas a vencer. Da mesma forma como aconteceu com a consulta, vocês podem alterar esses textos livremente. Agora vamos fazer o inverso. Eu quero saber pacientes que parcelas vencidas do dia 1 até o dia 20, por exemplo. Só que agora eu quero saber parcelas vencidas e eu vou utilizar o modelo parcelas vencidas 1. Pesquisar. Agora ele está mandando um texto referente a... veja essa primeira aqui. Rui, sua parcela com vencimento em 20/10 está vencida. Tudo bem, pessoal? Então o critério é muito importante para que vocês identifiquem, para que vocês façam a seleção correta. Seja qual for a campanha, se eu quero fazer uma campanha de aniversário, eu preciso selecionar opções dentro das minhas 4 listas. Não adianta fazer seleção de uma lista só. Então, por exemplo, agora eu selecionei aniversariantes, então eu tenho aqui 3 pacientes fazendo aniversário no dia de hoje. O meu Google Chrome está aberto aqui embaixo, eu não preciso abrir novamente. Se eu clicar agora no botão enviar, vamos acompanhar. Eu não fiz a correção naqueles números, lembram? Então, se ele não identifica, ele tenta, não conseguiu, ele apaga o número e tenta o próximo, até ele encontrar todos os números ali. Então agora ele vai fazer a tentativa com o terceiro número.
Como eu não alterei para o meu número de testes, esses são números fictícios, então eles não estão realmente no meu cadastro. Ele não conseguiu mandar nenhuma das 3 mensagens, e aí ele vai me perguntar novamente: deseja remover o prefixo 9? Não. Deseja tentar novo envio para os não localizados? É nesse ponto que vocês podem clicar sim, tá? Não importa se o cadastro ainda não foi feito no celular, ele pode conseguir mandar. Pessoal, se vocês puderem cadastrar os pacientes antes, ganha tempo. Não é obrigatório, mas você vai ter um ganho de tempo. Eu queria agora passar rapidamente com vocês pela parte de configurações, porque quando eu faço, vamos pegar aqui um exemplo de agenda. Então selecionei aqui o agendamento, vamos pegar aqui a seleção novamente. Vejam como ele compõe a mensagem. O nome do paciente, o texto, e aí vem o dia da semana, o horário e o dentista. Essa composição do texto, ela pode ser alterada através da parte de configurações. Aqui, pessoal, são todas as configurações do Personal Zap. Vou passar para vocês todas elas aqui. Se eu desejo ou não incluir o nome do paciente no início da mensagem. E se ao invés do primeiro nome eu prefiro colocar o nome completo ou apelido. Ao incluir o nome do paciente, eu também posso incluir um prefixo. Então, digamos que antes do nome eu queira colocar olá e aí o nome do paciente. Considerar o prefixo 9 como critério para celular preferencial. Muitas vezes no EasyDental, o que acontece? Isso é muito comum na recepção. Quem cuida do cadastro coloca o celular corretamente, mas esquece de colocar aqui que o telefone é celular. Então, muitas vezes fica residencial no tipo. Se não estiver celular, o Personal Zap não vai pegar. Então, se você entende que o critério ideal para o seu EasyDental é o prefixo 9 e não o tipo, eu posso marcar essa opção. Então, a partir daí, ele não vai olhar mais se o celular está com o tipo correto. Ele vai olhar se o primeiro número do celular é um 9, independente do DDD. Salvar registro no histórico dos pacientes. Ele salva no histórico do paciente, muito parecido com a falta e a desmarcação de consulta. Então ele coloca uma linha no histórico informando que uma mensagem de agendamento, de falta, de aniversário de cada uma das campanhas foi enviada. E se você quiser, você também pode incluir o texto que foi mandado para o paciente. Incluir o endereço da unidade. Se você no EasyDental, na configuração da unidade de atendimento, preenche o endereço da clínica, através dessa opção eu posso incluir automaticamente o endereço na mensagem. Alterar a ordem de envio iniciando sem o prefixo 9. Isso daqui só é interessante para localidades em que a maioria dos celulares ainda não possuem o prefixo 9 dentro do WhatsApp. Então ele faz ao contrário, ele primeiro tenta mandar removendo o 9 inicial, o 9 adicional, e depois ele tenta com o 9. Mas eu diria que assim, a grande maioria, esse recurso aqui não deve ser selecionado. Aí entramos nas seleções por campanha. Aqui são as configurações da consulta. Então, incluir o nome do prestador. Eu quero o nome do dentista na consulta? Se eu não quiser, eu tiro. Exibir o dia da semana, mesma coisa. Posso selecionar ou não. Desejo informar para o paciente apenas o dia da consulta e não o horário. Digamos que na minha clínica eu trabalho por ordem de chegada e não por horário fixo. Então, não mostrar o horário. Ele vai mostrar apenas o dia da consulta. Alterar o status do agendamento. Isso aqui é um recurso muito interessante para quem pretende, quando mandar uma mensagem de consulta, pretende fazer com que o paciente, com que o status do agendamento mude por uma determinada cor. Então, por exemplo, eu criei no meu Easy, lá naquela tela das tabelas auxiliares, um status chamado mensagem enviada. Então, se eu deixar configurado dessa forma, toda vez que eu mandar uma confirmação de consulta, o status do agendamento automaticamente muda para a mensagem enviada. Outro recurso interessante, pacientes com mais de uma consulta no mesmo dia, enviar apenas para a primeira consulta. O paciente tem 2 consultas com 2 profissionais, só que no mesmo dia. Eu não quero mandar 2 mensagens para ele, eu quero mandar apenas a mensagem do primeiro horário. Se eu selecionar essa opção, tendo 2 consultas no mesmo dia, ele só manda para a primeira. Aqui, mensagens referentes à falta. Por padrão, o EasyDental na falta coloca só que ele faltou.
Se eu quiser incluir detalhes na falta, eu posso incluir o nome do dentista, o dia da semana e a mesma coisa, não mostrar o horário. Então eu trago para a falta algumas das características que tem apenas para consulta. Então eu posso incluir ou não detalhes na minha falta. Motivo de retorno, que é uma das campanhas. Incluir o motivo do retorno. Então se no motivo do retorno do Easy você colocou, por exemplo, que o motivo é profilaxia, então a palavra profilaxia será inserida automaticamente no texto da mensagem. Desconsiderar retorno caso o paciente possua consulta agendada no período. Também importante, pessoal. Se o paciente já tem consulta marcada, por que eu tenho que mandar uma mensagem de retorno? O objetivo do retorno é trazer o paciente para a consulta. Então, se essa opção estiver marcada, ele só seleciona o paciente para envio de retorno se esse paciente não possuir consultas marcadas. Parte financeira. Incluir a data de vencimento ou incluir o valor. Então, se você quer uma mensagem, seja para parcelas a vencer ou seja para parcelas vencidas, com detalhes, com data e valor, eu tenho as opções de incluir ou não esses itens. Por último, salvar as configurações do Google Chrome para evitar o QR Code. Esse é um recurso interessante, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Se eu deixar essa opção salva, após 2 tentativas de envio depois, quando você fechar o programa, abrir novamente, fazer uma leitura do QR Code, ele para de pedir o QR Code, ele começa a abrir o Google Chrome sozinho, sem pedir o QR Code. Qual que é o único problema, pessoal? Se você utiliza mais de um celular naquele computador. Então, se a clínica, por exemplo, possui mais de um número, então ele salva aquelas informações e vai utilizar sempre aquele número. Pode ser utilizado, mas como eu falei, tem que só tomar um pouco de cuidado se você não prefere sempre selecionar para qual celular que você quer conectar o seu WhatsApp Web. E aqui no final ele mostra um resumo diário, mensal e anual de quantas mensagens você enviou para cada uma das campanhas. Então esse aqui é o menu de configurações. Se eu fizer algum tipo de ajuste, depois eu tenho que salvar. O que nós temos aqui? Limpar configurações. Como eu disse, se eu tivesse clicado no salvar e eu não quero mais isso, eu quero fazer uma limpeza das configurações daquele celular salvo pela última vez, se eu clicar no botão limpar, ele vai apagar os arquivos de conexão com o Chrome, todos os arquivos temporários. Testar comunicação com o Google Chrome. Isso vai acontecer sempre que o Google Chrome lançar uma versão nova. Como eu disse, quando vocês instalaram o Personal Zap, vocês fizeram, conforme aquele vídeo de instalação, foi necessário fazer um teste de comunicação. Eu vou pedir um novo teste aqui agora. Então, sim, ele tenta se conectar com o meu Google Chrome. Ele vai conseguir, porque nós estamos conectados. E, inclusive, vai dizer para mim qual a versão do Google Chrome que está instalada no meu computador. Conectado com sucesso, versão 78. Se porventura ele não conseguir, ele vai abrir um assistente que você tem que seguir rigorosamente os passos que ele pedir para que ele possa se conectar com a versão Google Chrome que foi atualizada no seu computador. O Google Chrome faz atualizações constantes, tá, pessoal? Muitas vezes, uma vez por mês, eles lançam versão nova. Então, isso é algo que vocês vão precisar fazer com certa frequência. O teste de comunicação para atualizar a comunicação do Personal Zap com a nova versão do Google Chrome. Por último, pessoal, uma telinha chamada Mensagens Livres. A ideia do Mensagens Livres é para que vocês possam mandar uma lista de mensagens ou uma lista de destinatários que não tenha necessariamente algo a ver com Easy Dental. Aqui eu posso simplesmente digitar um número e digitar uma mensagem. Se eu clicar aqui, posso também selecionar um arquivo, como eu fiz na tela de agenda. Se eu clicar no botão enviar, como eu fiz aquele teste do Google Chrome, então ele vai pedir uma nova conexão. Então vamos fazer uma nova conexão. Vai fazer a localização do meu número. Então ele mandou mensagens, uma mensagem genérica que não foi através de nenhuma das campanhas enviadas. Tá ok, pessoal? Mas eu volto a reforçar o controle de quantidade, tá? Uma quantidade segura diária são de 400 mensagens, tá? Procurem não ultrapassar esse limite. Ok, pessoal?
Espero com esse vídeo aí poder ter ajudado vocês a entender um pouco mais como funciona o Personal Zap, para que vocês possam tirar proveito dele. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.